Paz seja convosco. Amém. Estamos, segundo a graça e a misericórdia do nosso bom Deus, mais uma vez reunidos na sua presença para adorar o seu santo nome, para glorificarmos o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradeço você por mais esta oportunidade que você me dá de falar do nome de Cristo a você, das coisas referentes à palavra do Senhor, para que haja edificação. A sua presença me ajuda a cumprir o meu chamado. Se não há pessoas para ouvirem, qual é o sentido da pregação? Ou quando você conecta, você me ajuda dentro do meu ministério. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer por mais toda esta estrutura que o Senhor nos proporciona, de um local iluminado, de uma boa internet. Todos esses, Pai, são fatores que não são comuns e nós reconhecemos a Tua graciosa mão em todas as coisas. Agradeço também aos Teus filhos que podem, Pai querido, ter acesso à internet e podem, assim, assistir o culto e, junto comigo, glorificar o Teu santo nome. Estamos aqui, Pai querido, porque queremos aprender mais do Senhor. Mais do que um discurso humano, nós queremos ouvir a Sua voz. Eu não tenho condição nenhuma, Pai, nem direito, nem capacitação, mas eu creio que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, e sim, o Senhor pode me utilizar como instrumento do Senhor para trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Que os nossos corações estejam preparados para receber a Tua santa e bendita palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Paz seja convosco. Você que está chegando agora, quero consagrar esse tempo de adoração ao Senhor através da ministração da palavra a Ele, pedindo a Ti, pedindo ao Senhor que Ele possa Te abençoar. É um tempo precioso que nós temos de estar na presença de Deus. A nossa vida corrida muitas vezes ceifa minutos preciosos que são para serem colocados na presença do Senhor. E neste encontro de domingo é uma oportunidade que nós temos de ouvir a Sua voz. Oremos. Senhor, mais uma vez nos colocamos na Tua presença. Queremos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor seja claro aos nossos ouvidos. Que nós possamos, Pai, receber a Tua instrução. Que não haja mistura, que não haja confusão, mas apenas a ministração da Tua santa e bendita palavra. Que os nossos corações estejam prontos, arados e preparados para receber a boa semente. Oro em nome de Jesus. Amém. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema crentes e ímpios. É melhor dar do que receber. Mas hoje o pensamento tem sido... Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema o coração doador. Eu esqueci de alterar aqui na folha. É melhor dar do que receber. Mas hoje o pensamento tem sido em que posso levar vantagem sobre o meu próximo. Até aquela musiquinha da propaganda, agora não tão frequente, mas alguns anos atrás ela tocava muito. Era a musiquinha que falava do Danoninho, aquele iogurte. E a musiquinha era: me dá, me dá, me dá, me dá Danoninho, Danoninho dá. Essa condição de que nós queremos sempre receber é algo que músicas como essa simplesmente enfatizam. Em que nós queremos receber. Nós queremos estar sempre no começo das filas. Queremos ser os primeiros a receber os benefícios. Músicas como essa e outras ideologias que dizem que nós temos que levar vantagem em tudo
faz com que nós sejamos massacrados com esse ensino, que não procede das Escrituras e facilmente se enraiza nos nossos corações. No início da humanidade não havia dinheiro dentro da forma como nós concebemos, e era usada uma prática de troca chamada de escambo. Eu dou algo para você e você me dá algo em troca. Eu quantifico quanto vale o meu boi, e você tem trigo, você tem galinhas, você tem uma série de coisas, a gente monta alguma relação de troca e eu recebo aquilo que você me dá e eu te dou uma contrapartida. E isso está enraizado na cultura humana. Nós vemos religiões e vemos nos postes, fazemos amarração para o amor, devolvemos o amor por 3 dias, aí você vai lá, a pessoa ela vai falar assim, olha, o preço é esse. Para que essa entidade ela possa agir, você precisa trazer isso, trazer um alimento, uma farofa, uma pinga, sei lá, ou trazer um dinheiro. Algo que acabou se estendendo para as igrejas cristãs. E muitas delas praticam o conceito de campanhas nesse sentido, em que você vem 7 dias, você vem 3 dias, você vem 4 dias, você faz a campanha de Elias, você faz a campanha de Daniel, você faz a campanha do A, B ou C, textos que na sua grande maioria são tirados do contexto, mas você não faz isso para você receber mais de Deus no sentido da presença dele. Você quer coisas. Eu quero passar um concurso, eu quero comprar uma casa, eu quero encontrar o primeiro amor. E aí a pessoa começa a fazer essas campanhas no sentido de que como Deus fosse um Deus que recebe as oferendas nos seus pés, e a partir da recepção dessas oferendas ele nos dá algo em troca. E isso é mentira. Você não encontra isso nas Escrituras. O ato de doar, o ato de ofertar, o ato de devolver o dízimo, ele não é vinculado com algo que você vai receber em troca, mas é simplesmente no sentido de que você reconhece a benignidade, a graça e a bondade dele sobre a sua vida, e por isso você devolve. Você reconhece a bênção de Deus sobre a sua vida. Não você quer mais, não você barganha por outras coisas. O verso que ficou da semana passada é Salmo 112, 9, que diz: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O Senhor ele tem derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida, seja conhecimento, sejam recursos, para que você possa abençoar outras pessoas. O que você recebe é sim para você se beneficiar daquilo, mas não é só para isso. A condição de você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo te força a olhar para o lado. Eu não posso estar com a minha mesa farta e o meu irmão passando necessidade. E as Escrituras dizem, se você faz isso é pior que o ímpio. E nós temos que olhar para o lado. Será que ao dispormos dos nossos dons, dos nossos bens, dos nossos talentos, com o intuito de abençoar o próximo e não receber nada em troca, vai nos faltar o necessário para viver? Será que se você for fiel na entrega dos seus dons, do seu tempo, dos seus recursos financeiros, Deus vai deixar faltar para você? Esse é o grande questionamento das pessoas, em especial os novos convertidos. As pessoas elas ficam naquela condição, será que vai dar? E nós temos uma série de textos que o Senhor ele fala para trazer primeiro para ele e depois ele devolve. Temos, por exemplo, o caso do profeta que encontra a mulher numa época de seca e ele faça um bolinho para mim. Ela fala, eu só tenho esse material aqui para fazer um bolinho para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer porque não tem mais comida. E o profeta fala, faz para mim primeiro. Ele não está falando que é ele que tem que comer primeiro. Ele está falando, oferece a Deus aquilo que você tem. E o Senhor ele dá a provisão. Será que ao dispormos dos nossos dons, nossos bens, nossos talentos, eu não estou falando só de dinheiro. Algumas pessoas elas têm começado a ser abordadas para serem ajudadas.
Será que Deus vai permitir que falte o necessário para que nós vivamos? Segundo o mundo, sim. O mundo vai responder com um categórico sim, vai faltar. Mas segundo Deus, não. Juntamos e não nos fartamos. Guardamos e nos falta. O exemplo que Deus nos deixa em João 3,16 é um exemplo singular e emblemático. Jesus não entregou um anjo para morrer por você. Deus, Ele não entregou uma coisa qualquer para morrer por você. Ele entregou o seu Filho amado, o bem mais precioso dele. Para seres como eu e você, que não podemos devolver em nada. Não tem como você pagar isso. Suas horas de oração, seu tempo no monte, a doação dos seus bens, nada disso paga o sacrifício de Deus através da figura de Jesus Cristo. Nós podemos seguir o exemplo do mundo e vivermos a correr atrás do nosso pão a cada dia. Não quer dizer que você não tem que trabalhar, mas uma coisa é você trabalhar na certeza que você vai receber. Outra coisa é você trabalhar desesperado, porque você não tem certeza se vai dar. A outra opção é você confiar na palavra, confiar na oração do Pai Nosso, que Ele dá o pão nosso de cada dia. Amém. O que você vai escolher? Não sei. A minha função é dizer para você: confie em Deus, entregue os seus caminhos ao Senhor, e o mais Ele fará. Amém. A palavra de hoje tem como título a ineficácia do inimigo. Há atitudes que são eficazes. Nós estamos vendo, por exemplo, nesta época de pandemia, uma série de medicamentos têm sido testados. Alguns são eficientes, outros não são. Alguns são eficientes para algum grupo de pessoas e outros não são. A realidade é que nós não temos uma vacina. As pessoas, elas continuam com o mesmo risco de antes. Pastor, por que você não abre a igreja? Eu não confio em expor pessoas em relação a isso. A nossa igreja é pequenininha. É interessante que as pessoas, elas entram em contato comigo fora, hoje mesmo. Ontem eu estava conversando com uma moça lá de Belo Horizonte, e ela fala assim: pastor, eu quero ir testemunhar na sua igreja. E eu fico imaginando, será que ela pensa que a nossa igreja é elegante? Nossa igreja que cabe 30 pessoas no máximo naquele salãozinho, mas que tem alcançado vidas. A eficácia ou a ineficácia, ela é importante, porque você pode tomar uma vacina e ela não ter eficácia nenhuma. E o título dessa palavra, ela vai se resumir nada do que o inimigo faça pode te afetar. Nada. Eu vou rodar e vou falar sempre a mesma coisa. Isso é uma coisa que tem que ficar gravada no teu coração. Esta é a mensagem. Já te dou spoiler do que vai ser importante. Para você que não sabe o que é spoiler, é quando um filme ou uma peça, alguma coisa vai ser inaugurada e você já sabe o fim e a pessoa fala, ou um livro, alguma coisa desse tipo. Se fixe nesse pensamento. Nada que o mundo ou o inimigo possa fazer tem eficácia contra você. Pode ter nuvens negras, e existe. Trovões e relâmpagos. Terremotos. Mas não quer dizer que a sua casa cai. Abra a palavra de Deus no Salmo número 2. Salmos número 2. Salmos número 2. Assim diz a palavra de Deus: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus
o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, e deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Palavra do Senhor. Amém, queridos? O inimigo, ele é astuto, mas Deus é mais. O inimigo, ele é poderoso, Deus é mais. O inimigo tem estratégias, as de Deus são melhores. O inimigo, ele tenta roubar as nossas vidas. Deus, ele é aquele que vigia e guarda as nossas vidas. Davi se orgulhava de que seu reino, mesmo sendo assaltado por uma vasta multidão de poderosos inimigos, seria, não obstante, perpétuo. Davi sabia que o reino dele era perpétuo. Por quê? Ele era protegido pela mão de Deus. Porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. O Senhor é aquele que sustenta pessoas, levanta reis e derruba presidentes. Ele é poderoso. E ele faz o que lhe apraz. Davi sabia que o seu reino tinha sido edificado por Deus e nada, absolutamente nada, era mais poderoso do que ele. Ele acrescenta que, a despeito dos seus inimigos, seu reino se estenderia até os confins da terra. Numa visão espiritual, a visão do reino de Davi, não o Davi humano, mas o Davi divino, o filho de Davi, Jesus Cristo. Ele tem o reino dele estendido até a minha casa e a sua casa. Não é relegado lá ao Oriente Médio, à região de Jerusalém. E assim ele exorta os reis e os demais governantes a despirem-se do orgulho e a receberem com mentes submissas o jugo que Deus lhes impôs, pois lhes seria inútil a tentativa de livrar-se dele. O que Davi está falando é: se submete a Deus. O que eu falo para você como pastor? Abaixe a sua cabeça. Ouve o que Deus tem para falar para você. Mastiga, rumina, que nem aquelas vacas. Rumina, rumina, rumina. É por isso que nós temos um culto durante a semana. Para que você fique, ó. Entenda que a palavra do Senhor é verdadeira. E ela vem na sua vida para gerar mudança e transformação. Mas você tem que ter uma mente submissa. Porque você tem que entender que não há como você possa fugir da presença do Senhor. A história de Jonas é clássica. Ele recebe uma incumbência e ele fala: eu vou fugir. Vou pegar um navio. Que inocência. Ou que ignorância. Salmo 139, versos 7 e 8 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo nos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O Senhor está em todos os lugares. Tudo isso revela muito mais do que a vida de Davi. Esse salmo, ele também contém uma profecia em relação ao reino vindouro do Messias, o nosso Jesus. Nós vamos meditar nesta noite 3 versículos. O versículo 1, 2 e 3, que diz assim: por que se enfurecem os gentios, aqueles que não conhecem a Deus?
E os povos imaginam coisas vãs, pensam coisas sem sentido, ineficazes. Se os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Uma observação que eu já faço antecipadamente: esse ungido aqui na sua Bíblia, na minha Bíblia está em letra maiúscula, ele se refere à figura do Messias, porque é uma profecia, mas também fala da minha vida e da sua vida. Nós somos ungidos, nós somos consagrados pelo Senhor, não porque nós somos especiais. O pastor Paulo é ungidão, eu brinco com as pessoas em relação a isso. Nós somos ungidos, nós somos separados em Cristo. É só isso. É só isso. Mas os gentios, os ímpios, os príncipes se levantam junto com os reis da terra contra o Senhor e contra mim e contra você, contra o reino do Senhor. Muitos conspiravam contra Davi e se esforçavam por impedi-lo de se sentar e mesmo de se manter no seu trono. E se Davi tivesse julgado a situação segundo os seus olhos, segundo a razão, ele tinha se enchido de medo e tinha perdido a esperança de ser rei. Como que Davi, sendo nada, poderia ser rei? Ele não era conhecido, não era forte como seus irmãos. A palavra de Deus diz que ele tinha um semblante delicado, ele era bonito, talvez nos dias de hoje fosse um modelo. Ele não tinha recursos, mas mesmo assim o Senhor o escolheu. Ele tinha certeza de que ele não tentava ser rei pela sua vontade. Ele não agiu com ambição. Ele não tentou passar perna em Saul. Se você lê Reis e Crônicas, você vai ver que o que Davi faz é fugir de Saul. Em 2 ou 3 situações, ele tem a possibilidade de matá-lo e tomar o lugar dele. E ele diz: eu não vou colocar as mãos nele. Quem faz isso é Deus. Mas já havia uma palavra, já havia um decreto. Mas ele não ousa, ele não age com ambição. Ele entendia que se ele fosse feito rei, era por uma designação divina, ponto. Então o que acontece é, ele tinha uma palavra. Como José tinha uma palavra sobre a vida dele. Ele se enche de uma inabalável confiança em Deus, disposto a enfrentar o mundo inteiro, se necessário. Justamente com essas palavras, ele derrama desprezo sobre aqueles que dizem que ele não vai ter condições. Mas ele sabe que não é por conta dele. Em 1 Samuel 18, quando o rei fala assim: olha, vem ser meu genro, ele fala: quem sou eu? Qual é a minha vida? Qual é a família do meu pai Israel para eu vir a ser o genro do rei? Quem sou eu? Eu não sou nada. Apesar da fé que ele tinha na palavra proclamada pelo profeta Samuel como instrumento de Deus, ele confessa que tinha uma dolorosa batalha a enfrentar. Todas as nações, com todos os seus reis, conspiravam contra ele. Mas corajosamente, ele afirma que as tentativas deles tinham sido frustradas porque travaram a batalha não contra o homem Davi, mas contra o Filho de Deus. Quando as pessoas elas se levantam para te destruir, elas agem como pessoas nécias, que não sabem o que fazem. É o que Jesus fala na cruz do Calvário: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estevão, antes de ser apedrejado: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E nós temos que olhar para as pessoas que nos perseguem: Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem.
eles estão lutando não contra mim, eles estão lutando contra o próprio Deus. Esses inimigos são às vezes de dentro do reino, às vezes esses inimigos eles são de fora do reino. Esses inimigos podem ser da sua casa, eles podem ser de fora da sua casa. Semelhante a Cristo, que não tinha só os inimigos do seu próprio país, mas igualmente os inimigos de outras nações, tendo o mundo inteiro entrado em comum conspiração para evitar a sua destruição. Desde o começo, o mundo quer a morte de Cristo. Apesar de ser um desígnio que veio do Senhor, nos altos céus, não é o diabo. O diabo só foi instrumento. Os judeus só foram instrumentos. Havia a conspiração, e é uma conspiração que está sobre a cabeça do rei. Estava sobre Davi, estava sobre Jesus e também está sobre você. Não há como você ser cristão e você não padecer as lutas que Davi participou, que Jesus viveu. Talvez num grau bem menor, talvez não, com certeza, um grau bem menor. Mas não quer dizer que você é alheio a isso. Mas nada vai te destruir. Falava essa semana com a Esther. Ela estava compartilhando comigo de algumas dificuldades. Deus é contigo. Deus vê a sua fidelidade. Deus vê o seu esforço. Ele sabe que você, em algum momento da sua vida, você tomou decisões erradas. Mas Ele é com você. Ele te dá força, Ele te dá vigor, para que você consiga lutar, para que você consiga vencer. Mateus capítulo 5, verso 10 e 11, ele fala das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, ele trata a partir do primeiro versículo das bem-aventuranças e começa lá no comecinho de Mateus capítulo 5, falando de bem-aventurados os humildes. É o primeiro degrau. E aí você vai avançando, fala sobre ser pacificador, fala sobre uma série de situações e posições que você tem que se colocar perante o mundo e as pessoas. E no verso 10 e 11 ele fala o seu prêmio. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus Cristo ele fala que quando você passa por isso, você é bem-aventurado. Você está cumprindo o propósito para o qual você veio aqui. Mas ele sabe que você não suporta e ele te dá forças. Davi diz que quando os reis se reúnem e os povos derramam sua fúria, todos eles unidos, eles só podem fazer isso. Não tem como eles tocarem em você. Só pode até certo ponto. Na história de Jó, foi permitido que fosse tocado todos os seus bens. Foi permitido que tocasse nos seus filhos. 7 homens e 3 mulheres. Morreram todos. Foi permitido que se tocasse na saúde dele, e a palavra diz que de feridas da cabeça até a planta dos pés. E aquele homem, ele se sentava no meio das cinzas, que é como se fosse num lixão, onde se jogava as coisas e queimavam, porque não havia sistema de saúde pública, em caminhão passava e levava, eles tinham que queimar. E aquele homem pegava um caco de telha e ficava... Mas na sua vida não tocou. Não permitiu que chegasse ao ponto de que Jó abandonasse a sua fé. Antes disso, Deus interveio. Mas é importante que nós tomemos cuidado ao vermos a base da confiança de Davi. Não como ele sendo um cara bacana, um cara inteligente, um cara capaz, mas alguém que seguia apenas a vocação divina. Confesso a vocês que ser pastor não é fácil.
É muito mais fácil eu depender do meu braço e querer granjear os recursos para a vida, as minhas contas e as minhas despesas com o meu braço. Mas ao se colocar na dependência do Senhor, não é algo que é possível e passível de mudança. E eu só faço o que eu faço porque Deus assim o ordena. E Ele me leva a isso. João 6,38 diz: porque eu desci do céu, Jesus falando, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Eu, pastor Paulo, eu não vim para fazer a minha vontade, e sim fazer a vontade daquele que me enviou. Daqui ele conclui que em sua pessoa Deus estava sendo injuriado. Davi entendia que, porque ele foi lá para fazer a vontade de Deus, ele assumiu o reinado porque Deus ordenou, não era ele que estava sendo rejeitado, mas o próprio Deus. O profeta, se não me engano, Ezequiel, ele está ali contendendo com os israelitas, com os hebreus, falando da palavra, e não é Ezequiel não, Samuel. E aí aquele povo decide que quer um rei. E Samuel fica indignado. Como é que aqueles caras querem um rei? Você já tem Deus como rei. E Deus olha para ele e fala assim: não se preocupa não, Samuel. Eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim. Ele entende que quem estava sendo injuriado não era ele, mas era o próprio Deus. E Deus não faria outra coisa senão demonstrar que era o defensor do reino da qual Ele mesmo era o fundador. Quando você menos espera, o Senhor, Ele vem com a provisão. Ele vem com a solução. Nosso irmão Felipe passou alguns dias aí com a Rayane numa situação bem complexa. E o Senhor trouxe livramento. Por mais que o Felipe, mesmo jovem, chegasse às vias de desespero, ele não se desesperou. E talvez em algum momento ele possa trazer algum testemunho para a gente quando nós estivermos, em especial, dentro do nosso culto presencial novamente. Mas o fato é, no momento certo, Deus age. Amém. 1 Samuel 17,45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu. Havia uma luta dos filisteus contra o povo hebreu. Não eram judeus ainda, eram hebreus. E havia o costume de que antes dos exércitos se engalfinharem e ter uma grande mortandade, eles levantavam o melhor guerreiro de cada lado. E eles faziam um acordo: se o teu guerreiro vencer, nós nos submetemos a você e a gente evita que morram tantas pessoas. E o mesmo em relação a vocês. Combinado? Combinado. Levanta-se o guerreiro dos filisteus, Golias. Um homem com mais de 2 metros e pouco de altura, naquela época era um gigante, com algumas anomalias. Diz que ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. A sua arma era descrita como uma coisa muito grande, a sua armadura extremamente pesada, e ninguém se levantava para guerrear contra o filisteu. E dia após dia, aquele homem ia no centro do campo e falava: vocês são frouxos. Davi ouve isso. E ele fala: quem é esse cara? Esse gentio, que não está atacando o povo de Israel. Ele está atacando Deus. E ele olha para aquele homem e fala: tu vens contra mim, com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado desde cedo. Davi sabia que a ação do inimigo, ela é ineficaz contra as coisas do Senhor. Ao se chamar de ungido, Davi se chama de ungido. Davi declara que reinava tão somente pela autoridade e mandado de Deus, visto que o óleo trazido pela mão de Samuel, que fez ele rei, não passava a ele antes de uma pessoa desconhecida.
Davi entende que ele foi ungido. Ele não é auto-ungido. A gente vê hoje apóstolos. Quem te ungiu? Ah, eu mesmo. Não foi um outro homem. Foi tal pessoa. Não, aqui Davi está falando assim, quem ungiu foi o próprio Deus. Se você abrir qualquer carta de Paulo, vamos abrir qualquer uma. 2 Coríntios, ele começa falando, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Paulo sabe que ele não é nada. Pastor, você escolheu uma de propósito. Vamos lá, Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Todas as cartas de Paulo ele abre desta forma, para explicar para as pessoas que ele não é nada, que ele depende do Senhor. É tudo nas mãos dele. É tudo segundo ele. Os inimigos de Davi não imaginavam que fossem, na verdade, fazer guerra contra Deus. Mas, na verdade, era isso que estavam fazendo. E Deus, ele age. Todos aqueles que são rebeldes contra Deus e que resistem às autoridades por ele ordenadas, na verdade, resistem a Deus. Um exemplo clássico. Nabucodonosor, homem ímpio, que recebe o desígnio de Deus, o poder de Deus, para levar o povo de Israel, as duas tribos que tinham sobrado, para o cativeiro babilônico. Mas não quer dizer que ele era abençoado. Não quer dizer que ele era filho de Deus. Ele foi só um instrumento. E Deus falava, fala para os israelitas se submeterem a Nabucodonosor. Mas ele é ímpio, ele é pecador. Não importa, eu que estou mandando. Deus, ele é mão dura. Você acha que eu sou duro? Você acha que a palavra que eu proclamo é dura? Se você estivesse perante Deus como Jó, naquele discurso no Jó 41 lá, você ia ver o que é dureza. Romanos capítulo 13, verso 1 e 2 diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Quando você resiste, você está indo contra Deus. Quando as pessoas guerreiam contra você num projeto de Deus, eles guerreiam contra Deus. A condição é a mesma. Agora é o momento oportuno de trazermos o entendimento que Davi profetizava a respeito de Cristo, pois sabia que seu próprio reino não passava de uma mera sombra. O reino de Davi é uma sombra do reino de Cristo. E para que aprendamos a aplicar a Cristo tudo quanto Davi em tempos passados cantou acerca de si mesmo, devemos conservar este princípio, o qual encontramos por toda parte em todos os profetas, a saber que ele foi feito rei, não por sua própria causa, mas para ser um tipo de redentor, de salvador, semelhantemente a Moisés. Moisés, ele é levantado como um tipo de Cristo. Josué, que no hebraico quer dizer Yeshua, que é Jesus, é levantado como um tipo de Cristo. Davi é a mesma coisa. Talvez você, no seio do seu lar, você seja levantado como Davi, como um tipo de Cristo. Como alguém que vai levar o peso nas costas para que haja salvação na sua casa. Assim como o reino temporal de Davi era para o antigo povo de Deus uma garantia, assim também o é para nós, Cristo, mas no reino eterno. Nós não somos chamados a reinar aqui. Você pode ter bênçãos, você pode ter bens, você pode ter vitórias, mas o teu reino não é daqui. Jesus Cristo perante Pilatos, ele falou assim, o meu reino não é daqui. Porque se fosse daqui, os meus súditos, eles não permitiriam eu passar o que eu estou passando. Então ele sofreu e você sofre. Que o reino de Cristo é aqui descrito pelo Espírito de profecia, nos é suficientemente atestado também pelos apóstolos, os quais, vendo os ímpios conspirando contra a teologia de Cristo, dizem, Atos capítulo 4, verso 20, história,
Os apóstolos, eles recebem o batismo com o Espírito Santo e começam a pregar. Os judeus haviam matado Cristo para que aquela voz se calasse, cortou uma cabeça, apareceu 11. E depois a 12ª, que foi Matias. E a voz do Senhor começa a ecoar em todos os cantos de Jerusalém, e aquelas pessoas falam: de onde vem isso? E eles falam: é dos apóstolos. Traga eles para cá. Se vocês não calarem a boca, nós vamos bater em vocês, nós vamos matar vocês, nós vamos crucificar vocês, nós vamos fazer pior do que fizemos com o seu mestre. Atos 4:20. Nós não podemos falar. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e que ouvimos. Essa foi a resposta. Quer bater? Bate. Quer matar? Mata. Eu não posso deixar de falar do que eu vi e do que eu ouvi. Portanto, que fique bem claro, mais uma vez, que todos quantos não se submetem à autoridade de Cristo fazem guerra contra Deus. Enquanto o mundo se enraivece procurando transtornar e pôr um fim à prosperidade do reino de Cristo, temos apenas de recordar que nenhuma mudança que aparentemente ocorra prosperará. Nada que as pessoas possam querer fazer vai dar certo, que seja contra Cristo. Mas os homossexuais estão se levantando, e agora a Bíblia dos homossexuais não vai prosperar. Mas a esquerda faz isso e estão fechando as igrejas. Nós temos que orar, mas não prospera. Por quê? Porque Deus está nesse negócio. Por sua própria natureza, o reino de Cristo ele é pacífico, e dele paz genuína flui para o mundo, através da perversidade e malícia humanas. Porém, ele jamais sai da obscuridade para a publicidade sem que hajam contendas. O reino de Deus é pacífico. O Senhor, ele é pacífico, ele é o rei, o príncipe da paz. Mas quando você fala de Cristo, quando ele falou dele mesmo, as pessoas se levantam contra. Quando você apresentar às pessoas a estrutura do seu lar como um lar bendito, segundo a palavra, as pessoas se levantam. Seu bobo, seu tolo, sua tola, aproveita a vida, adultera, rouba, mente, todo mundo faz. Não devemos nos surpreender quando o mundo começa a se enraivecer, tão logo se levante um trono para Cristo. Quando você diz que você não quer mais viver aquela vida mundana, as pessoas elas se ficam enraivecidas. Você que vivia aquilo? Que fazia aquilo? Eu vejo Moisés postando lá as fotos dele lá, né, das aulas que ele dá de kickbox lá, não sei o quê. E aí na sequência... Não era jiu-jitsu? Não. Eu acho que ele luta jiu-jitsu também. Depois eu me informo. Não importa. Quando ele mostra as fotos lá das lutas que ele dá aula, e aí ele posta o versículo, não abandona Deus e tal, eu duvido que os amigos deles não falam para ele direto, falam nos seus corações: que besteira, que bobeira. E mesmo assim ele continua fazendo, continua postando. Quando os ímpios passam em revista suas tropas, e quando também, dependendo do seu grande número, de suas riquezas e seus meios de defesa, não só derramam suas arrogantes blasfêmias, mas furiosamente se voltam contra o próprio céu, podemos rir deles com toda tranquilidade, confiando que aquele a quem lança os seus ataques, novamente eu digo, é contra Deus. Mas o cara tem uma estrutura, ele tem dinheiro, ele tem uma oratória, ele fala bem, ele tem todo um aparato. Você tem Deus do seu lado. Você tem o dono do ouro e da prata, como o nosso irmão Cláudio nas suas orações fala. O que você tem que orar é, como o irmão Cláudio ora: não nos lance da sua presença. Não nos lance da sua presença. Este ensino percorre todas as Escrituras, pois
O texto de Atos 4:20, que nós já citamos, manifesta que a perseguição, ela não se restringe à pessoa de Cristo, mas ela é estendida para mim e para você. Não ache estranho você ser perseguido. Não ache estranho as coisas darem errado, pelo menos aparentemente. Confie em Deus. Eu falo para você e falo para mim. Em momentos de luta e dificuldade, eu estava falei com alguém esse fim de semana, falei para minha esposa também. Eu acordei com o coração meio angustiado. E aí eu dei uma bronca em mim mesmo e eu falava, por que está batida a minha alma? Lembrei do salmo que a gente pregou. Por que você está batida? Não está um teto, não tem alimento, não tem carro, não tem vestuário, não tem saúde, não tem plano de saúde, não tem isso, não tem aquilo. E aí a minha alma ela foi ficando quietinha, até o próxima coisa que ela queira falar. E aí eu tenho que me levantar de novo. Mas a luta, ela se estende aos seus filhos. João 16:33 diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus está falando é, da mesma maneira que a perseguição que veio sobre mim vai sobre você, a vitória que foi sobre mim também é sobre você. Amém. E aí o verso 3 fala, rompam os seus laços. Nós não queremos mais nada com eles. O salmista então introduz seus inimigos como que falando. E ele emprega esta figura para melhor expressar o pensamento deles. Ele relata o que os ímpios dizem. E ele escreve em terceira pessoa. Não que eles publicamente se declarem rebeldes contra Deus. Nunca. As pessoas que praticam as iniquidades, elas nunca vão falar que são contra Deus. Pelo contrário, elas falam que no trabalhar, no labor delas, Deus está com elas. E levantam palavras proféticas e pessoas e clérigos apoiam, falando, você está no caminho certo. Está nada. Está nada. Nós estamos chegando em eleições. E eu tenho visto muitos pastores deixando o pastorado ou dividindo o pastorado para serem vereadores, deputados, sei lá o que, qualquer coisa aí. Em nenhum lugar das Escrituras, Deus tira alguém de um cargo como pastorado para ser político. Nunca. Não, mas Deus me deu uma revelação. Deu nada. Mentira, Ele não vai contra a palavra dEle. Não vai. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, uma pessoa que a gente prezava muito, chegou e falou assim, Deus ele me levantou como um profeta de Deus para trabalhar lá na Câmara. Votem em mim, eu não vou perder. Não chegou nem perto. Deus mudou de ideia? Deus nunca falou. Deus nunca falou. As pessoas, elas se levantam em cargos políticos e tem que haver homens de Deus, mulheres de Deus dentro dos cargos políticos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que pastores não têm que se envolver com isso. Nós temos um ministério muito mais superior a esse. Nós ministramos as verdades de Deus para as pessoas. Não há nada mais importante que isso. As pessoas elas dizem que Deus está com elas, mas na verdade estão nada. Estão nada. Os ímpios, ao descrever o seu governo, usando expressões metafóricas de laços e jugo, se condenam por seu orgulho. Rompamos esses jugos, esses laços. Isso que o pastor Paulo está falando é peso. Eu lembro que no início, quando as pessoas lá de Santa Maria começaram a vir para congregar comigo, do Gama, é besteira, só o pastor Paulo fala isso. Mentira, tem um monte de gente que fala isso. Só que não está na mídia, porque não dá ibope. Não dá ibope. O que dá ibope é falar que você está tudo certo, é falar que você está em adultério e que está tudo certo. O ibope é eu falar para você que o homossexualismo não tem problema, você pode ser inclusive pastor, você pode ser pastor, não tem problema. Mas quando você se levanta com a palavra profética de Deus, você é apedrejado. Os ímpios, ao descrever o seu governo, eles falam, longe de nós esse tipo de jugo, esse tipo de laço. O nosso amigo pastor Paulo, que saiu da nossa igreja, abriu uma igreja Cruz de Cristo lá
Novo Gama? Não sei. Fugiu. Desculpa, pastor Paulo. Engenho das Lajes. Que negócio de igreja, cruz de Cristo, nada. Fica esse pastor aí querendo trazer jugo para nós. Nós somos livres. Eu danço, eu pulo, eu sou livre, é nada. Ou você é escravo do pecado ou escravo de Deus. É um dos dois. Eles falam desprezivelmente do governo de Davi, como se submeter a ele fosse uma escravidão e humilhante sujeição, assim como vemos suceder a todos os inimigos de Cristo, que quando se veem compelidos a se sujeitarem à sua autoridade, o reputam não menos degradante do que se a máxima desgraça batesse sobre eles. O que eu estou dizendo é, as pessoas elas não querem se submeter a Deus. E quando a palavra de Deus vem sobre a vida deles, eles falam, isso é anátema, isso é maldito, eu não quero isso. Nesse mesmo salmo, o foco ele está na ineficácia dos ímpios, que é o título da palavra. Especialmente nas nações gentílicas que rejeitam o governo do Senhor. Nações, povos, grupos, cidades que rejeitam a ordenança do Senhor. A única solução para a sua situação é aceitar o governo do Messias. Não há outra saída. Ele foi o escolhido de Deus. E a partir daí eles conhecerão a bem-aventurança da confiança nele e uma rejeição que leva à morte, a morte da minha vontade. Eu não faço mais o que eu quero. Eu faço o que ele quer. Mesmo que doa, mesmo que doa. Mesmo que eu tenha que abrir mão dos meus recursos, dos meus tempos e dos meus dons, mesmo assim. Eu tenho que abrir mão do meu futebolzinho para poder abençoar a minha esposa? Tem. Eu tenho que tem. Esse é o contexto do cristianismo. O exemplo que Deus dá é, entrega o meu filho amado para morrer na cruz por você. Você também tem que entregar o seu melhor. Eu não estou falando para você dar sua casa para a igreja, você dar seu carro, não é nada disso. Eu estou falando para você dar o seu melhor. Usar a primícia do seu tempo, acordar cedo, se dedicar. Enquanto os piedosos meditam na palavra de Deus, os governos ímpios, eles meditam em como conspirar. Da mesma maneira que nós estamos reunidos agora, meditando nas Escrituras, os povos ímpios eles estão maquinando como destruir a igreja. Como destruir esta voz que traz constrangimento? É homofóbico? É isso? É aquilo? E cada vez mais se criam termos, porque muitas vezes alguns eles agem de uma maneira radical e extremista que Deus não manda fazer. E aí se generaliza um grupo todo por conta de 1, 2 ou 3. Existem homofóbicos. Pessoas que não respeitam a condição civil, não religiosa, não cristã, civil. Nós temos que respeitar. São pessoas que têm ideias diferentes das nossas. Nós não temos o direito de bater, de maltratar, de xingar, de fazer piadinha, mas nós entendemos que são diferentes. Enquanto os piedosos meditam na palavra de Deus, os governos ímpios das nações gentílicas meditam em como conspirar. Os homens pecaminosos nunca se dispõem a andar dentro das fronteiras que Deus impõe às suas criaturas. Eu estou trabalhando de manhã falando sobre limites, lei moral de Deus. As pessoas não querem isso. Em sua arrogância declaram sua suposta liberdade e reivindicam serem senhores dos seus próprios destinos. Escola Bíblica Dominical. Limites. Você quer andar no cristianismo? Tem limites. Eu não quero. Vai lá para Bahia, Salvador, segue o trio elétrico, vai lá atrás da Macarena, mas se você quer o cristianismo, você tem limites, tem regras. Não é do jeito que você quer. Em sua arrogância declaram sua suposta liberdade. Suposta, porque eles não são escravos de Deus, mas eles são escravos do pecado. E reivindicam serem senhores dos seus próprios destinos. Eu não confio em destino, eu quero controlar o meu caminho. Controla nada. Controla nada. A palavra de Deus diz que
você não consegue nem controlar. Eu estava olhando outro dia e falei assim, poxa, podia ter um pouquinho mais de cabelo aqui na frente, né? Estava vendo com a minha filha lá, um episódio lá da Supergirl, e aí eu ficava falando com a minha esposa, com a minha filha assim, olha a franja dela, que franja feia. Eu falei, bem que eu podia ter uma franjinha um pouco maior assim, né? Cabelinho, não para o que nem é da Supergirl, né? Mas um cabelinho, poder pentear assim, né? Eu não tenho como controlar isso. Como é que eu vou controlar as outras coisas menores? E para os filhos? E para você, que está sofrendo e permanece nos caminhos do Senhor? Para você, tenha o cuidado, o zelo de Deus. Ele diz que não há nenhuma tentação que seja tão grande que te faça te afastar dele. Antes disso acontecer, ele dá saídas. Tem uma arma espiritual que chama-se perseverança, que é continuar lutando. Às vezes você vê algumas pessoas, principalmente em filmes, que estão doentes e algumas lutam mais que outras. Outras logo se deixam ir. Nós falamos isso bastante de idosos. Quando um casal ele conviveu 30, 40 anos, 50 anos juntos, e quando um morre, na sequência o outro falece, porque um é o suporte do outro. Para você que é filho, tenha perseverança. Para que você que é filho, tenha o cuidado. Para você que é filho, tenha o pão nosso de cada dia. Para você que é filho, ele livra você das tentações, livra de todo o mal, protege e guarda. Tudo isso a partir do conceito da obediência e da submissão. Aquele que é filho, ele se submete. Aquele que é filho, ele obedece. E os ímpios? Eles vão gritar. Eles vão bater pé. Vão tocar trombetas, mas só isso. Porque o Senhor, ele é com você. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pela Tua santa e bendita palavra. Agradecemos, Pai, porque os ataques dos inimigos ocorrem e existem. E muitas vezes eles nos são doloridos e doídos. Mas Tu estás conosco. Que nós possamos cada vez mais contemplar a Tua poderosa mão agindo nas nossas vidas. Que nós possamos, Pai, ser testemunho vivo de que o Senhor, Ele é aquele que está presente em todas as situações e nunca nos abandona. Oro abençoando a Tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu agradeço você por mais esse tempo na presença do Senhor. Quero lembrar você que nós temos uma reunião de oração às 20 horas. É importante que você, 5 minutos antes, você já esteja preparado. Eu mando o link antes, para dar tempo de você conectar, se tiver algum problema, alguma dificuldade, você não perder o começo da nossa oração. E quero pedir a Deus que possa abençoar a sua vida nesta nova semana. Semana de lutas, dificuldades, desafios, mas de vitórias. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Boa noite. Tenha uma refeição ainda mais levinha, não tão pesada. Vá ver um pouquinho de televisão, descanse, conviva com a sua família e até na quarta-feira ou no domingo, se o Senhor assim nos permitir. Deus te abençoe.